E isso aconteceu. Venustiano Carranza sobe ao poder, certo? Assumindo a presidência, retirando o Huerta da mesma. Carranza no poder vai atender os interesses norte-americanos e, com isto, vai promover uma caça aos líderes camponeses, que, infelizmente, nos anos de 1919 e 1923, respectivamente, vão ser mortos. No ano de 19, Emiliano Zapata é prego numa emboscada. E no ano de 1923, Pancho Villa, também numa emboscada, vai ser morto. Os dois grandes líderes camponeses que reivindicavam a reforma agrária mortos, mingua com isso o movimento pró a distribuição de terras. Neste exato momento, o movimento, que já era fraco, mesmo com a participação de Zapata e Pancho Villa, vai desaparecer, retornando com sua força apenas na década de 90, com o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Mas o Exército Zapatista de Libertação Nacional é um outro assunto daqui a pouco a ser mencionado. Primeiro, vamos escutar um trecho rapidamente sobre a reforma agrária no México? Vamos dar uma olhada? Durante a reforma agrária mexicana, houve de fato distribuição de terras, mas os camponeses receberam as piores. Ejidos, propriedades outorgadas pelo governo aos camponeses, quase nunca ultrapassaram os 4 hectares, e a falta de assistência terminou criando uma agricultura revolucionária de subsistência. Uma nova classe de burocratas já havia se instalado na cidade do México sobre os escombros da Revolução dos Sem Terras. Newton Carlos, Folha de São Paulo, 12 de setembro de 1982. Perceberam o que o texto está dizendo? A questão da reforma agrária, a má distribuição de terra que ocorreu, isso ocasiona a formação do EZLN, Exército Zapatista. Mas, antes do EZLN, na década de 90, junto com o Exército Zapatista, o México deu a sua entrada, segundo os mexicanos, no mundo desenvolvido, a partir do momento que ele veio entrar no bloco econômico chamado NAFTA, que já tinha Estados Unidos e Canadá. Eram abertas as portas da economia mexicana para o imperialismo norte-americano. Lembre-se dessa frase: pobre do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, dito por Lázaro Cardenas na década de 30. Lembre-se dessa frase. Isso resume muito bem a história do México no NAFTA e suas crises econômicas, como no ano de 95, decorrente dessa entrada. Dentro do mesmo ambiente da década de 90, o Exército Zapatista de Libertação Nacional ganha espaço no cenário nacional mexicano, chegando a tomar algumas cidades próximo ao que é a FARC na Colômbia. O EZLN, Exército Zapatista de Libertação Nacional, promoveu, sim, uma reivindicação, uma luta armada pela implantação de ideias socialistas e pela divisão de terra entre todos, ou seja, uma divisão de terra igualitária, uma reforma agrária, com o movimento neozapatista no início do século XXI, reivindicando reforma agrária. Somos um exército de sonhadores, por isso somos invencíveis. Como não ganhar com esta imaginação? Não podemos, ou melhor dizendo, não merecemos perder. Carta do subcomandante Marcos a Eduardo Galeano. Para nosotros, la dignidad insurrecta. Para nosotros, el futuro negado. Para nosotros, nada. Reforma, libertad, justicia y ley. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista en Náhuatl. A Nicarágua é um outro caso que daremos ênfase dentro do contexto da América Latina. Vale ressaltar que no final do século XIX, os Estados Unidos possuíam interesse de construir um canal que ligasse o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Esse canal facilitaria os navios comerciais norte-americanos e principalmente os navios militares
na passagem Atlântico-Pacífico em direção ao Oriente. Vamos ressaltar também que o canal que se idealizava ser construído era o chamado Canal da Nicarágua, que devido ao seu alto custo de construção não foi feito. Você sabe muito bem que o canal não fica na Nicarágua, fica no Panamá. Lembre-se disso, Canal do Panamá. Os Estados Unidos financiaram um movimento guerrilheiro no Panamá para promover a independência do Panamá em relação à Colômbia. E forneceu à Colômbia em torno de 25 milhões de dólares para que a Colômbia aceitasse o Panamá independente e, com isso, o canal a ser construído. Mas voltando à questão da Nicarágua, no ano de 1912, início do século XX, era promovido o Tratado Bryan-Chamorro, que promovia a intervenção perpétua dos Estados Unidos naquele território. A Nicarágua se transformava num protetorado norte-americano. Daí, no período de 1912 a 1933, ocorreu ali a presença dos Marines, praticamente governando o território da Nicarágua. Não preciso falar que, ao governar o território da Nicarágua, os Estados Unidos exploravam comercialmente aquele território. Era um mercado consumidor para os seus produtos, era um mercado fornecedor de matéria-prima. Daí, alguns grupos descontentes com o momento, a população em si, a sociedade nicaragüense passando fome, miséria, exclusão social, você já viu esse tripé, causaria uma revolução. Em 1927, ocorreu o surgimento de um movimento revolucionário camponês liderado por Augusto César Sandino, que durou até o ano de 1934. Este movimento revolucionário reivindicava, acima de tudo, reforma agrária, a divisão das terras, e também era um movimento anti-imperialista, antipolítica norte-americana. Porém, tudo estava armado. Anastácio Somoza, um latifundiário, unido com a política norte-americana, aprontou para Augusto César Sandino. E no ano de 34, numa reunião que foi transformada numa emboscada, simplesmente prendeu e matou Augusto César Sandino. No ano de 37, Somoza, Anastácio Somoza, o pai, subia ao poder. Cuidado com esse detalhe. Anastácio Somoza, pai, digamos assim, assumia o poder em 1937. Porque no ano de 1979, quando caíra a ditadura somozista, é Anastácio Somoza Filho. Então não confunda, porque o nome é Anastácio Somoza. Na ditadura de Anastácio Somoza, entre o ano de 37 e 1979, nós temos um destaque muito interessante para 2 anos, 45 e 59. Dentro da política norte-americana, a família Somoza ficou muito rica, se enriqueceu facilmente. A partir de 45, adotando uma política capitalista, pró-bloco capitalista, dentro do contexto da Guerra Fria. E a partir de 59, principalmente 59, com a Revolução Socialista Cubana, o medo do socialismo tomar conta da América Latina, fez aquele alinhamento com os Estados Unidos, boicotando a política socialista cubana. Mas o melhor estava para acontecer. No ano de 1961, dentro da Universidade da Nicarágua, universitários promoveram a criação da FSLN, a chamada Frente Sandinista pela Libertação Nacional. Movimento este que começou a ganhar dimensão nesse mesmo ano, em 1961, e que veio a tomar o poder através de um golpe de Estado no ano de 79, derrubando Anastácio Somoza, filho do poder. Neste exato momento, era dado fim à ditadura somozista, à ditadura da família Somoza, e dava-se início à primeira parte da Revolução Nicaragüense, que era o ano de 1979. O ano de 79 marca, então, a ascensão da FSLN ao poder na figura de Daniel Ortega.
primeira parte da Revolução Nicaragüense, ou também conhecida como Revolução da Nicarágua, ou também Revolução Sandinista. A segunda parte da Revolução da Nicarágua compreende o período de 1979 até 1990, onde a Nicarágua em si promoveu, o governo da FSLN em si, promoveu uma reforma na cidade de Manágua, capital da Nicarágua, reforma bancária, educacional, uma tentativa de reforma agrária. Mas você deve estar perguntando aí, os Estados Unidos não fizeram nada? É lógico que os Estados Unidos fizeram. Fizeram sim. Na década de 80, promoveram o patrocínio dos famosos contras da Nicarágua. Peraí, o que era isso, os contras da Nicarágua? Um movimento guerrilheiro, com alguns participantes da Nicarágua, Honduras, que tentavam derrubar a FSLN do poder. Mas de onde vinha esse dinheiro? Lembra da guerra Irã-Iraque? Lá do outro lado, no Oriente? Os Estados Unidos pegavam dinheiro daquele conflito e lavavam este dinheiro na América Central, financiando o movimento dos contra da Nicarágua. Caso este que estourou na imprensa norte-americana, que ficou conhecido até como Irã Contra, que ocasionou a falta de investimento, ou melhor dizendo, o fim dos investimentos a esse movimento e o declínio do movimento guerrilheiro para derrubar a FSLN. O que aconteceu? A FSLN se manteve no poder até 1990. Ironicamente, os Estados Unidos patrocinaram a campanha nas eleições diretas de 1990 de uma política viúva de um dono de jornal muito famoso na época. O nome dela, Violeta Chamorro. Sabe o resultado? Ela venceu. A FSLN saía do poder não numa derrubada de golpe, não numa retirada militar dos Estados Unidos, mas sim pelas eleições diretas, onde Violeta Chamorro subiu ao poder e voltou a atender os interesses norte-americanos. Política esta adotada até os dias de hoje. Querido aluno, a dica de estudo hoje é bem simples. Uma leitura essencial. Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, da editora Paz e Terra. Tenha uma boa leitura, tchau e até a próxima aula. Na aula de hoje estudamos a América Latina, vimos as suas características. Dentre as várias características da América Latina, nós temos favelização, corrupção, violência, um elevado endividamento externo, um alto índice de natalidade, de imortalidade e precários meios de comunicação e transporte. Aprofundamos o estudo analisando o México. A Revolução Mexicana se deu no momento de queda de Porfírio Dias, no ano de 1911, a ascensão de Madero, auxiliado pelos camponeses Zapata e Pancho Villa. E por fim, aprendemos um pouco mais sobre a Nicarágua. A Revolução Nicaragüense se deu no ano de 1979, a partir da queda do regime ditatorial somozista e a ascensão ao poder da FSLN, liderada por Daniel Ortega. Até a próxima aula. Olá, colega professor. Tudo bom? A dica de hoje é bem simples. Preste bastante atenção. Reúna a sua turma e promova uma mesa redonda sobre uma questão ou várias questões que assolam a América Latina. Por exemplo, a desigualdade social, a questão agrária, por exemplo, aqui no Brasil, as disputas de terras. Após essa discussão, crie um texto, formule um texto sobre o determinado assunto. Entendeu o recado? Até a próxima.